Eu já estou aqui na escola, né? Desde o dia 8, que foi liberado para a gente voltar, eu voltei. Então, se vocês quiserem, né, conversar comigo, tiverem alguma coisa alguma dúvida, atendimento ou alguma coisa relacionada à coordenação, também é só me procurar que eu estou aqui. A primeira depois das aulas. A primeira depois das férias. Verdade, nossa primeira aula depois das férias. E eu espero que seja a última remota, né? Bom, então deixa eu compartilhar. Amém. Deixa eu compartilhar aqui a parte de calorimetria, né? Na última aula, que foi lá mês passado, né? Vocês nem devem lembrar. A gente falou sobre calorimetria, isso? Estão lembrados? Posso marcar a prova? Se eu falar que eu lembro, eu tô mentindo. Eu sei. Então, a ideia hoje, eu vou fazer um resumão disso daí, aí a gente faz uma atividade, porque aí, para a gente seguir para o próximo conteúdo, a gente tem que ter esse conteúdo bem fechadinho, bem bonitinho, tá? Então, eu vou fazer um resumão disso daqui, e a gente vai fazer uma atividade avaliativa. Eu não sei se vocês estão por dentro dos prazos, né? Mas dia 8 a gente fecha o trimestre. E aí já estaremos no presencial, né? A ideia é essa. Eu não sei, eu acho que é da turma de vocês, eu não corrigi ainda aquelas atividades de termometria e condução do calor, mas nessas próximas semanas eu pretendo colocar tudo em dia. Vamos lá, então? Bom, então, aula passada, a gente começou a discutir a parte de calorimetria. Então, assim como termometria era a medida da temperatura, calorimetria é a medida do calor. Então, em calorimetria, a gente vai estudar tudo que está relacionado com calor, ok? Vamos ver como medir calor. Espera aí que tem alguém entrando. Professora? Oi? Cauã Cruz Martins também foi tomar vacina, por isso que não tá na aula. Ok. Eu acho que para vocês eles estão dando outra, né? Não é a AstraZeneca, né? É a Pfizer, prof. Para menor de idade é só a Pfizer. Certo. É dose única essa? Eu não sei. Não, é duas. Duas também? Tá. Ok, Letícia, ok. Tá, muito bem. Então, calorimetria vai estudar tudo que está relacionado com calor. Aí, primeiro, a gente tem que definir o que é calor. Calor, em física, o calor é diferente do calor que a gente está habituado a falar no nosso dia a dia, né? Que é aquele contrário do frio, quando o dia está muito calor, muito quente, que a gente diz que está calor. Não é isso o calor. Para entender a definição física de calor, a gente precisa pensar no equilíbrio térmico. Então, o que é o equilíbrio térmico? A gente pega dois objetos de temperatura diferente, um com uma temperatura maior, um com uma temperatura menor, e coloca os dois em contato. O que vai acontecer? Vai acontecer uma troca de energia do corpo mais quente para o corpo mais frio. Essa troca de energia, esse fluxo de calor é determinado, é chamado de calor. Essa troca vai acontecer, esse fluxo de calor vai acontecer até que os dois objetos atinjam a mesma temperatura, ou seja, atinjam o equilíbrio térmico, ok? Então, calor é energia em trânsito entre corpos de temperatura diferente. Essa definição de calor a gente já tinha visto lá quando a gente falou de condução do calor, né? Só para deixar bem redondinho o que é essa definição, ok? Então, só existe calor enquanto há troca de energia. A hora que os dois objetos atingem a mesma temperatura, não existe mais calor, ok? Acaba essa troca de energia, acaba essa troca de calor, não tem calor. Então, dizer que um corpo possui calor é um conceito errado, pelo menos na física, né? Um corpo não possui calor, um corpo possui temperatura. Temperatura é alguma coisa uma grandeza que o corpo possui. Calor, não. Só existe calor enquanto há diferença de temperatura, ok? Essa propagação do calor, ela acontece espontaneamente e sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura.
Clara essa definição para vocês de calor? Creio que sim. Ok. Aí, foi definido lá no século XIX, né, foi dito que para toda forma de energia existe o equivalente em calor. Então, nós temos energia térmica, energia luminosa, energia magnética, energia solar, etc, etc, energia química. E aí foi definido que para toda forma de energia existe um equivalente em calor. Em termos práticos, a gente precisa do equivalente em calor, na verdade, do equivalente mecânico do calor. O que isso significa? Significa que uma unidade de calor é igual a 4,18 unidades de energia mecânica, ok? De movimento, tá? E aí essa transformação, essa relação a gente vai utilizar bastante, tá? Então, uma caloria, que é a unidade de calor, equivale a 4,18 joules, que é a unidade de energia, tá? Se o problema pedir as grandezas em unidades do SI, a quantidade de calor ou calor tem que estar em joule, tá? A gente vai ver daqui a pouco as unidades. A unidade padrão do calor é a caloria, e aí nós temos os múltiplos, né, que é o que tem nos alimentos lá, a quilocaloria, que são 1000 calorias, né, o prefixo K representa 1000, lembram? E no SI, como calor é uma unidade, é uma medida de energia, no SI vai ser dada em joule, ok? Então, a gente representa a quantidade de calor pela letra Q maiúsculo, tá? Então, se vocês virem um Q maiúsculo em algum lugar, é porque está falando de calor, quantidade de calor. Unidade, caloria, é a usual que a gente vai usar na maioria das vezes, e quando pede em unidade do SI, em joule, ok? E aí a gente vai usar aquela relação lá para transformar de caloria para joule. Uma caloria equivale a 4,18 joules. Ok? Só um minuto. Tá. Quando a gente fornece calor para uma substância, podem acontecer duas coisas, ou variar a temperatura ou mudar de fase. O que a gente vai ver agora está relacionado com a primeira parte, que é variar a temperatura, tá? E aí, depois disso, a gente vai falar sobre transição de fase, tá? Na próxima aula, a gente já vai falar sobre transição de fase. Se acontece uma coisa, não acontece a outra, tá? Enquanto varia a temperatura, não muda de fase. Enquanto muda de fase, não aumenta a temperatura, ok? Então, eu quero mostrar para vocês aqui, deixa eu parar aqui, uma simulação. Ninguém vai estar na aula hoje, né, Thomas? Estou fugindo da minha aula. Obrigado, né? Desculpa para ir. Desculpa para ir. Eita, para faltar aula. Deixa eu compartilhar aqui uma coisa com vocês que eu quero mostrar. Eu fechei o trocinho aqui. Tá compartilhando? Não? Sim, né? Estamos vendo a tua tela, sim. Certo. Estão vendo essa daqui, né? Agora. Sim. Ok. Isso daqui, eu não abri, eu tô sem a tela inicial, mas isso daqui deixa eu abrir para vocês. É um site de simulações chamado FET, um site de simulações interativas da Universidade do Colorado, e aí tem várias simulações de várias áreas, tá? Física, química, matemática, biologia. Aqui, se você mexer, você consegue encontrar as simulações de física, química, matemática, etc. Prof, Ok? Oi? você pode mandar o link aqui no Posso. Aham. É um site bem legal, sabe? Tem várias
várias simulações para a gente ficar brincando. E aí, a que eu quero mostrar para vocês é essa daqui sobre formas de energia, tá? Eu vou colocar aqui um recipiente com água e vou colocar o termômetro dentro e a gente vai observar o que acontece quando eu aumento a temperatura. Estou fornecendo calor, não aumentar a temperatura, fornecendo calor. Estou fornecendo calor, observem o termômetro. O que está acontecendo? Está aumentando a temperatura, certo? Então, a temperatura vai aumentar até a hora que começa a ferver. Observem agora a hora que começa a ferver, o que acontece com a temperatura. Ela para de aumentar, ok? Por que isso acontece? Isso acontece porque quando você fornece calor e ele aumenta a temperatura, ele está usando essa energia para aumentar a temperatura. Ativa, movimenta ali, aumenta o movimento das partículas, aumenta a temperatura. Quando começa a transição de fase, ele vai usar essa energia para fazer a mudança de fase, não mais para aumentar a temperatura, ok? Por isso que eu disse lá no slide, né, que ou aumenta a temperatura ou muda de fase. Ok? Enquanto aumenta a temperatura, não muda de fase. Enquanto muda de fase, não aumenta a temperatura. O gelo, por exemplo, né? Você tira o gelo lá do congelador. Ele está numa temperatura menor que 0 graus. Aí você deixa ele em cima da mesa lá, da pia, ele vai aumentar a temperatura até chegar em 0 graus. 0 graus é a temperatura de fusão da água, como a gente vai ver nas próximas aulas. O que isso significa? Significa que quando chegar em 0 graus, ele vai parar de aumentar a temperatura e até que todo o gelo vire água, a temperatura vai continuar sendo 0 graus, ok? Então, prof, por definição, as mudanças de fase ocorrem em uma temperatura constante? Nós podemos aumentar assim? Exatamente, isso aí. Enquanto todo o gelo não virar água, não aumenta a temperatura, vai continuar sendo 0, ok? Só vai aumentar a temperatura depois que ele virar água, ok? A parte da evaporação também, né? Ele vai começar a ferver, a entrar em ebulição na temperatura de 100 graus, e enquanto toda a água não virar vapor, vai continuar a temperatura sendo 100 graus. Por isso que quando ferve a água para fazer o café, a mãe abaixa o fogo, né? Porque não adianta você continuar fornecendo calor, só vai evaporar a água, não vai fazer com que aumente a temperatura. Certo? Muito bem. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu brincar com outra coisa que tem aqui, ó. Onde é que tá? Aqui tem um outro sisteminha também. Deixa eu iniciar. Aqui. Que a gente pode brincar com isso daqui, né? Na verdade, aqui quem vai fornecer calor vai ser esse rapaz na bicicleta. Então, o movimento que ele vai fazer na roda com a bicicleta vai movimentar essa... Eu esqueci o nome desse negócio. Vai movimentar essa roda, e aí aqui um gerador vai transmitir essa energia para a água, que vai aumentar a temperatura, tá? Então, vamos começar lá. Ó, o menininho pedala, gira lá, aí fornece calor. Estão vendo que isso daqui, ó, é uma resistência que vai aquecer a água, então aumenta a temperatura, a hora que começa a ferver, para de aumentar a temperatura. Por que ele está pedindo alimente-me? De onde que a gente tira energia do nosso organismo? Da comida, né? Por isso que lá nas embalagens da comida está quilocaloria. É energia que a gente está consumindo, né? Eu vou colocar aqui os símbolos de energia para a gente ver o que acontece, como que acontece essa transmissão de energia. Então, como eu falei, de onde que a gente tira energia? Do alimento. Então o alimento pega essa comida e transforma em energia química, e aí essa energia química é transferida para o nosso movimento, quando a gente faz algum movimento, para energia mecânica. Essa energia mecânica que ele está pedalando vai ser convertida por esse gerador em energia elétrica, que vai esquentar isso daqui nessa resistência, vira energia térmica, e aí aqui fica fervendo a água lá, energia térmica também. Ok? Vamos alimentar o bonitinho. Ó, aí ele come, daí fica feliz, né? Certo? Conseguiram acompanhar e entender? Aqui a água já está fervendo, né? Daí ela não vai aumentar mais a temperatura. Vamos iniciar aqui.
Ó, agora observem lá o termômetro, ele vai fornecer energia, aí conforme ele vai recebendo energia, vai aumentar a temperatura, certo? A hora que começa a ferver, a temperatura para de aumentar, ok? Então, quando a gente fornece, tudo bem? Conseguiram entender tudo certo? Oi, Fábio, boa tarde. Sim, gostaram lá do coisinha? Tem várias simulações, aquilo ali é bem legal. Aqui sobre cargas e campos, que vocês vão ver no terceiro ano, o John Travoltagem. Aqui eu tinha selecionado, né, de eletricidade e circuitos, mas aí a gente pode selecionar de movimento, de ondas, trabalho e energia, calor e termometria, que é o que a gente está vendo, e etc. Ok? Acho que eu parei de compartilhar. Não, tá. Certo, então, deixa eu continuar lá na apresentação, na aula. Então, como eu falei, quando a gente fornece calor para uma substância, pode acontecer duas coisas. Ou aumenta a temperatura, ou muda de fase. Se o calor que a gente fornece faz com que só haja variações na temperatura, esse calor é chamado de calor sensível. Se o calor que eu forneço faz com que mude de fase, é chamado de calor latente. Tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar só sobre calor sensível, tá? Então, aqui, calor sensível, calor trocado durante as variações de temperatura, calor latente, calor trocado durante as mudanças de fase. Aí nós definimos o que era calor específico, né? Lembra o que é calor específico? Por que se eu colocar uma panela de água no fogão a lenha e acender o fogão a lenha, depois de um tempo eu consigo colocar o dedo na água, mas não consigo colocar o dedo na chapa do fogão? Por que isso acontece? Isso acontece por causa de uma propriedade de cada material que é chamado de calor específico. E a gente vai representar pela letra minúscula C. O que é o calor específico? O calor específico, ele é definido como sendo a quantidade de calor que eu preciso fornecer para uma substância, por grama da substância, para que a temperatura dela varie em 1 grau, ok? Vamos tentar entender isso daqui. O ferro, por exemplo, ele precisa trocar 0,114 calorias para que a temperatura varie em 1 grau. A água precisa trocar 1 caloria para que a temperatura dela varie em 1 grau. O que isso significa? Significa que, se eu fornecer a mesma quantidade de calor, quem que vai esquentar mais rápido, o ferro ou a água? O ferro. O ferro. Por quê? Porque ele precisa de menos calor, de menos energia para variar a temperatura. Ok? Entendida essa definição de calor específico? Essa definição de calor específico ela é bem importante. Entendido? Na praia lá, por exemplo, né? De dia, quando você coloca o pé na areia, a areia tá geladinha, e aí quando você vai... Não, ao contrário. Quando você coloca o pé na areia, a areia tá quente e o mar tá frio, a água tá frio. Por que isso acontece? E aí, de noite, a areia fica quentinha, não, a areia fica fria e a água fica quente. Por que isso acontece? Porque, deixa eu mostrar aqui... Nós temos uma tabela aqui de calor específico de algumas substâncias. O calor específico da areia é 0,2 caloria por grama grau Celsius e o da água 1 caloria por grama grau Celsius. Ou seja, a areia vai esquentar mais rapidamente do que a água. Então, de dia, o que acontece? Você tem lá a areia da praia e tem a água da praia, a água do mar. Os dois estão recebendo a mesma quantidade de calor que é do sol. Por que a areia esquenta mais do que a água? Porque o calor específico da areia é menor. Significa que ele consegue aumentar a temperatura mais rapidamente, ok? E aí o mesmo acontece ao contrário. Se eu retiro o calor, quem que vai esfriar mais rápido? A areia, porque o calor específico dela é menor, tá? Então, é tanto para cima quanto para baixo. Se você fornece calor, ela vai esquentar mais rapidamente. Se você retira calor, ela vai esfriar mais rapidamente, ok? Como a água tem um calor específico maior, ela vai demorar mais para esfriar de noite do que a areia, por exemplo.
Certo? Entendido essa definição de calor específico? Por mim, sim, professora. Beleza. Então, unidade do calor específico. Definição é a quantidade de calor por grama para que varie a temperatura. Então, a unidade é caloria por grama grau Celsius. No SI, se o problema estiver dando em unidades do SI, vai ser joule por quilograma Kelvin, ok? E aí aqui tem um resumão, né? Quanto maior o calor específico de uma substância, mais demora para ela variar a temperatura. A água, por exemplo, vai demorar mais tempo para ela esquentar e vai demorar mais tempo para ela esfriar também. E aí nós temos o que é chamado de capacidade térmica. O calor específico é da substância, do ferro, do alumínio, da água, etc. A capacidade térmica é do corpo, do objeto, ok? Então, a capacidade térmica é definida como a quantidade de calor que eu preciso fornecer para que o corpo varie a temperatura em 1 grau. Espera aí que tem alguém entrando. Tarde, Cauã. Então, capacidade térmica é definido como sendo a quantidade de calor que eu preciso fornecer pro objeto para que ele varie a sua temperatura em 1 grau, em uma unidade. Matematicamente, então, a capacidade térmica é definida como sendo a quantidade de calor Q dividido pela variação de temperatura ΔT, ok? Unidade da capacidade térmica é quantidade de calor por variação de temperatura, então, unidade é caloria por grau Celsius. No SI, joule por Kelvin, ok? A gente pode também relacionar a capacidade térmica com a massa e o calor específico da substância. Eita! Olá, já tomaram vacina? Gustavo. O Cauã também chegou agora porque estava tomando vacina? Sim? Então tá. Boa tarde. Tomou vacina? Já aceitei. Ok, então, nós conseguimos também relacionar a capacidade térmica com o calor específico do objeto. Então, a definição da capacidade térmica vai ser a massa do objeto vezes o calor específico da substância que compõe esse objeto, ok? Então, aqui está dado os nomezinhos, né? C maiúsculo é capacidade térmica, C minúsculo é calor específico e o M é a massa. Oi, Luísa. Tudo bem até aí? Certo. Então, aí, definindo a capacidade térmica, a gente consegue chegar na equação fundamental da calorimetria. O que é a equação fundamental da calorimetria? É a equação que a gente vai usar para resolver praticamente todos os problemas dessa parte de calorimetria, tá? Então, se eu pegar a equação da capacidade térmica dessa definição, que é a quantidade de calor pela variação de temperatura, e essa definição, que é a massa vezes o calor específico, e igualar as duas, porque, né, as duas são capacidade térmica, eu chego nessa expressão aqui. Então, eu tenho desse lado, quantidade de calor pela variação de temperatura, igual a massa vezes o calor específico. Esse ΔT que está dividindo vai para o outro lado multiplicando. E aí eu chego nessa equação aqui, que diz que a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Essa equação é a equação fundamental da calorimetria, conhecido como equação do Ki-Macete. Ó, Ki-Macete, e geralmente a temperatura é com T, né? Então, T, Ki-Macete. Ok? Para a gente lembrar dessa equação, para ficar mais fácil para a gente falar dela. Certo? O que me diz essa equação? Essa equação me diz que quando eu posso abrir aquele ΔT, né? O que é ΔT? Variação de temperatura. É a temperatura final menos a temperatura inicial.
Quando quando a temperatura final do objeto é maior que a temperatura inicial, significa que eu estou fornecendo calor para o objeto, ok? Ou seja, ele está absorvendo calor. Então, nesse caso, a quantidade de calor é positiva, tá? Então, se o objeto absorve calor, essa quantidade de calor é positiva, e se a temperatura final é menor que a temperatura inicial, significa que ele está perdendo calor, ok? Ele está liberando calor. E aí, nesse caso, essa quantidade de calor é negativa. Ok? Aí tínhamos um exemplo, né? Eu acho que a gente já resolveu, tudo certo. Posso seguir, né? E aí falamos sobre o que era trocas de calor. Então, o que é trocas de calor? Vamos supor que eu pego um sistema, né? Nesse caso, como nesse exemplo, eu pego garrafa de suco a temperatura ambiente e gelo. E coloco tudo numa caixa de isopor. O que vai acontecer? O isopor é um sistema isolado, então vai acontecer trocas de calor entre a garrafa de suco e o gelo, ok? Quem que vai perder calor? Quem que perde calor? O gelo. O gelo perde calor? Não. Não, sim, né? Ou não? Peraí, agora não sei mais, agora eu buguei. Eu acho que é a garrafa de suco, porque ela vai estar passando por gelo, no caso. Tá certo, o suco vai perder calor, Isso. tá certo. O que vai acontecer quando você coloca refrigerante, suco, sei lá, numa caixa de isopor? Você faz isso com gelo, né? Você faz isso para diminuir a temperatura do que você quer tomar, né? Mas o que acontece? Quem que perde calor? É o gelo que esfria o suco? Não, né? A gente já viu isso. O que acontece é, as garrafas de suco que estão numa temperatura maior vão ceder calor para o gelo que está numa temperatura menor, ok? Então, o suco vai perder calor e o gelo vai absorver calor, ok? Claro isso agora? Então, opa, o que eu fiz? Ô, profe. Oi? E por que tem pessoa que coloca sal e álcool junto com gelo e água? Isso aí eu acho que dá uma reação química que faz diminuir a temperatura, mas eu não tenho certeza, não. Tá. Tem várias, né, técnicas, molhar papel higiênico, fazer isso. Tem um monte. Tem várias técnicas, né? Então, vamos lá. O que vai acontecer? Eu falei para vocês que a quantidade de calor absorvida é positiva, né? Então, Q absorvido maior que zero. E a quantidade perdida é negativa. Quando eu tenho um sistema isolado, por exemplo, a caixa de isopor com o suco e o gelo, toda a quantidade de calor que o suco perder vai ser absorvida pelo gelo, ok? Então, a quantidade de calor absorvida vai ser igual à quantidade de calor liberada, exceto por esse sinal de menos, né? Por que aqui esse sinal é menos? Porque se é liberado, ele é negativo, tá? E aí eu posso passar tudo isso para o outro lado, então, desse lado está negativo, vai para o outro lado positivo. O que isso significa? Significa que se eu tenho um sistema isolado, e aí isso é importante, se o sistema é isolado, ele não vai perder calor para o ambiente, por exemplo, as trocas de calor vão acontecer somente para os objetos que compõem esse sistema, no caso, a garrafa de suco e o gelo. Toda a quantidade liberada vai ser absorvida pelo outro corpo. Toda a quantidade de calor liberada por um corpo vai ser absorvida pelo outro corpo. E a soma total vai ser igual a zero, ok? Porque a energia vai se conservar, certo? Tudo que um perder, o outro vai absorver. E se eu somar isso tudo, vai ser igual a zero. Esse símbolo aqui representa somatório. Isso daqui significa que se eu tiver mais de um objeto absorvendo calor, eu vou somar todos os objetos que estão absorvendo. Se eu tiver mais de um objeto perdendo, eu vou somar todos que estão perdendo. E a soma total do sistema vai ser igual a zero. Ok? Tudo bem até aí? Toda a energia que o suco perder vai ser absorvida pelo gelo. E a soma total é zero. Certo?
Muito bem, isso daí é chamado de primeiro princípio das trocas de calor, quando dois ou mais corpos trocam calor apenas entre si, ou seja, se o sistema é isolado, a soma da quantidade de calor trocada pelos corpos até atingirem o equilíbrio térmico é igual a zero. Na verdade, esse é um princípio de conservação de energia, né? Toda energia que um perder vai ser absorvida pelo outro, certo? Muito bem. E aí nós falamos sobre o calorímetro, né? Que é um instrumento usado para medir troca de calor. Basicamente, ele é um recipiente de metal e aí por fora é revestido por um isolante, por um material isolante, um isopor. Aí tem uma rolha que isola tudo isso e tem dois orifícios. Em um orifício é colocado um termômetro para variar a variação de temperatura. No outro é colocado um agitador para fazer com que seja mais rápido as trocas de calor, tá? E aí, como é que ele funciona? Eu coloco dois objetos aqui dentro, conhecendo a capacidade térmica do calorímetro, eu consigo determinar, por exemplo, o calor específico de um dos objetos, a massa do objeto que eu preciso, etc. Ok? Então, quando a gente fala de calorímetro, é importante, existe uma definição chamada equivalente em água do calorímetro, que é importante a gente saber, tá? Por exemplo, se eu disser que um calorímetro tem capacidade de 10 calorias por grau Celsius, isso significa que ele tem um equivalente em água igual a 10 gramas. O que isso significa? Significa que esse calorímetro se comporta termicamente como sendo uma massa de 10 gramas. Ok? Uma massa de água igual a 10 gramas. Ele tem a mesma capacidade térmica de uma massa de 10 gramas, certo? Se a capacidade térmica do calorímetro for 25 calorias por grau Celsius, significa que ele tem um equivalente em água de 25 gramas. E assim por diante, ok? Muito bem. E aí, tem aqui alguma dúvida desse assunto? Tudo tranquilo? E aí, 10 gramas de água é igual a 10 calorias por grau Celsius. Ok? 10 gramas de água é igual a 10 calorias por grau Celsius. Se disser que o calorímetro tem uma capacidade térmica de 10 calorias por grau Celsius, ele tem um equivalente em água de 10 gramas. Significa que ele tem a mesma capacidade térmica de uma massa de água de 10 gramas. Ok? Não, se for outro material, daí não dá. Aí teria que comparar a capacidade térmica, né? Isso aí. Deixa eu compartilhar aqui os exercícios, aqui. E aí eu vou explicar eles para ficar mais claro para vocês fazerem. Opa. Aparecendo? Isso aí, cada material tem um calor específico próprio, consequentemente, uma capacidade térmica própria. Então, ali nesse trabalho, nesses exercícios ali, questão 1, por exemplo. Um corpo com 700 gramas, ao absorver 6.000 calorias, aumenta sua temperatura em 40 graus Celsius sem mudar de estado físico. Qual é o calor específico do material que constitui esse corpo? E aí? Não sei se eu já falei para vocês, mas a parte mais importante é a gente entender o problema, né? Como que a gente faz para ficar mais fácil... Opa, o que eu fiz? Para ficar mais fácil para a gente entender o problema. Tira os dados que o problema fornece. Ah, isso daqui é PDF. Ah, deixa eu abrir o outro que não é PDF. Você vai enviar essa lista para depois? Sim, eu vou pôr no Siga. Uhum. Vocês já fizeram essa lista? Eu acho que não. Essa eu acho que não, né?
Apareceu? Tá, então, para tentar entender o problema, o jeito mais simples é ou desenhar, dependendo do problema, ou tirar os dados do problema, né? Então, o que ele diz aqui? Tem um corpo de 700 gramas. O que é 700 gramas? Que grandeza é 700 gramas? Massa. Massa. Então, a massa do objeto é de 700 gramas. Muito bem. Ai, que bendito corretor. E o que é 6.000 calorias? Quantidade de calor? Muito bem. Quantidade de calor é 6.000 calorias. Isso aí. Aumenta a sua temperatura em 40 graus Celsius. Então, isso que aumenta é o quê? A temperatura, variação de temperatura. A variação de temperatura. Isso aí. A variação de temperatura. Mas que porcaria esse meu Word aqui. Ele não aparece mais os caracteres em grego, aparece árabe. Então, eu vou escrever delta, ó. Delta, que é a variação de temperatura. Delta, teta. Tá? Vão entender o que é isso? Dá para entender, professor. 40 graus Celsius. E o que mais que ele fornece sem mudar de estado físico? Qual é o calor específico do objeto? Então, eu quero saber o Czinho. Quanto que é o Czinho? Bom, eu tenho massa, quantidade de calor, variação de temperatura. Que equação eu posso usar para descobrir o calor específico? É o Q igual a massa vezes o C vezes o delta teta. Equação do que macete. Isso aí. Não, aqui. Essa equação aqui, né? Quantidade de calor igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Quantidade de calor, 6.000. Massa, 700. Calor específico é o que vai descobrir. E delta teta, 40 graus. Ok? Entendida a questão? Fácil, né? Essa é a que vale nota ou exemplo só? Vale nota. Isso daqui eu vou deixar como tarefa lá no Siga, para vocês fazerem, e aí vale nota. Essa eu não tinha colocado lá, né? Deixa eu entrar lá no Siga. Não, prof. Não, né? Essa eu não tinha colocado no final. Oi? Acho que essa eu não tinha colocado lá. Tá. Também acho que não. Eu só coloquei os slides e a aula, né? E eu nem sei se a gente conseguiu terminar a aula toda. Tá. Tudo bem, questão 4, então? Questão 4, questão 1. A pessoa já tá doida já. Entregar até quando? Eu vou dar 2 semanas aí, tá bom, né? Deixa eu ver que dia que é a nossa aula. Acho que nossa aula, a da A, é na segunda. Vou dar spoiler. Na A é na segunda, olha que delícia. 7h30 da manhã, segunda física. Que beleza. E a B é quartas 10. Bom também. Isso aí, professor, você já está falando dos retornos presenciais? Isso aí. Semana que vem? Na outra. Ah, tá. Beleza. Na outra. Então, acho que eu vou dar uns 15 dias para vocês, tá? A partir da data que eu colocar lá no Siga. Porque pode ser que eu não consiga colocar hoje, né? A hora que terminar a aula aqui, eu tenho uma reunião e aí depois tem outra reunião. Eu não sei se eu consigo colocar hoje ainda essa lista lá. Mas aí eu conto 15 dias a partir do dia que eu lançar, tá bom? Ô, professor, essa última nota do trimestre ou vai ter mais alguma? Provavelmente vai ser. Eu queria ver se eu conseguia fazer uma prova presencial, mas eu não sei se vai dar tempo. Tá? Não sei se vai dar tempo, porque dia 8 termina o trimestre, e aí a gente vai voltar só naquela semana lá, né? Não vai dar tempo.
Bah, professora, faz tanto tempo que nós não fazemos prova presencial. Volta com calma, né? Vamos esperar mais um pouco para fazer a prova. Nem voltamos Passa muito ainda. conteúdo antes, prof. Não precisa ir passando prova já. Eu nem sei mais Isso, prof. escrever em prova, professor. Vamos voltar com a prova já no dia do retorno. Eita. Tá bom. De todo jeito, eu acho que não vai dar tempo, né? Porque fecha naquela semana ali, não daria tempo. Não sei nem mais escrever. Aham. Tá. Então, realmente eu não sei se vai dar tempo da gente fazer outra atividade, tá? Ainda não analisei isso. É que, tipo, a gente volta dia 4 e dia 8 fecha, né? E aí a gente não tem aula semana que vem, né? Tá. Entendida a questão 1? Questão 2. Então, eu vou deixar para fazer a prova depois de mudança de fase. Oh, delícia. Que medo, professora. Delícia. Questão 2. Um bloco de metal com capacidade térmica 50 joules por grau Celsius. Então, vamos analisar já o que é isso. O que é 50 joules por grau Celsius? Um bloco de metal com capacidade tal, a uma temperatura inicial de 100 graus Celsius, é colocado dentro de um recipiente com água. Capacidade térmica da água, 1000 joule por grau Celsius. A temperatura de 20 graus Celsius. Qual é a temperatura de equilíbrio do conjunto? Suponha que as trocas de calor sejam somente entre o metal e a porção de água. Tá, então, essa é uma questão de troca de calor. Você tem um metal que está numa temperatura de 100 graus e vai colocar ele em contato com uma água a 20 graus Celsius. O que vai acontecer? Vai diminuir a temperatura do metal, certo? Eu quero saber qual a temperatura de equilíbrio, ou seja, qual a temperatura final do conjunto, do metal e da água, certo? Essa temperatura vai ser igual porque eles vão entrar em equilíbrio térmico, ok? Então, eu tenho a capacidade térmica do metal, que é igual a 50 joules por grau Celsius. A temperatura inicial, o θ inicial, né, a temperatura inicial da água, deixa eu escrever aqui, água não, do metal, é 100 graus Celsius. Eu coloco os dois, eu coloco o metal em contato com a água. Ó. Saudades. Capacidade térmica da água é igual a 1000 joule por grau Celsius. A temperatura inicial da água é 20 graus Celsius, certo? Eu quero saber a temperatura final. O que eu uso nessa questão, então? Trocas de calor. Quem que vai trocar calor com quem? O metal com a água. Ou seja, a quantidade de calor do metal mais a quantidade de calor da água tem que ser igual a... Zero. Isso aí. Porque é um sistema isolado, tudo que o metal perder, a água vai absorver. Muito bem. Aí você escreve, o que é a quantidade de calor do metal? A quantidade de calor do metal, você vai usar aquela equação lá do Quimacete. Vai ser a massa do metal, calor específico do metal. Deixa eu fazer aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Você vai usar essa equação aqui para o metal e essa mais essa equação para a água com os dados da água. Aí tem um porém. Você usa isso daqui se tiver massa e calor específico. Nesse problema, nós temos capacidade térmica. Então, a gente vai substituir M vezes C por Czão. Lembram que a capacidade térmica é massa vezes o calor específico, então, ao invés de usar M vezes C, você vai usar o Czão, a capacidade térmica, tá? Então, isso aqui vai ficar Q igual a capacidade térmica vezes... Eu não consigo copiar esse delta teta aqui, né? Deixa eu ver. Ai, não consigo.
vezes delta, certo? Então, aqui na questão 2, quantidade de calor do metal vai ser a capacidade térmica do metal vezes a variação de temperatura do metal. E a capacidade térmica da água, a quantidade de calor da água, vai ser igual à capacidade térmica da água vezes a variação de temperatura da água. Delta. Vocês querem que eu faça no quadro? Tá ruim de acompanhar assim ou tá tranquilo? Tá? Água. Ok? E aí escreve, então, isto mais isto igual a 0. Deixa eu fazer no quadro, vamos ver se fica melhor. Aí sim, finalmente enquadra. Aê, sim. Bem melhor, né? Preguiça da pessoa. Ó, enxergam? Positivo. Quantidade de calor do metal mais a quantidade de calor da água vai ter que ser igual a 0, porque eles estão trocando calor entre si. Conseguem enxergar bem? Dá pra ver. Tá muito claro? Fecha essas cortinas, será que melhora? Tá bom. Falar a verdade, por enquanto tá bom. Só tá um pouco longe por causa que a webcam não é feita pra esse tipo de filmagem, né? Tudo bem. Tá, mas dá para enxergar, né? Dá pra entender. Tá, aí a gente vai usar equação do que macete, né? Só que como eu não tenho massa e calor específico, tá enxergando aqui? Vezes delta T. Tá quase fora da câmera. Pra você. Escreve embaixo daquela. Aí, agora sim. Aí. Agora continuar, eu quero continuar depois, sabe? Aqui é só um parênteses. Agora sim. Pode fazer. Equação do que macete, né? Quantidade de calor, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Como nesse caso eu não tenho massa e calor específico, eu tenho capacidade térmica, e eu sei que capacidade térmica é M vezes Czinho, eu vou substituir isso pelo Czão, ok? Então, a quantidade de calor vai ser a capacidade térmica vezes a variação de temperatura, ok? Então, quantidade de calor do metal. Estão enxergando lá? Vai ser capacidade térmica do metal vezes a variação de temperatura do metal. Vou colocar só o M agora. Mais quantidade de calor da água, calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água, igual a 0. Capacidade térmica do metal vezes... O que é variação de temperatura? Temperatura final menos a temperatura inicial do metal. Mais capacidade térmica da água vezes variação de temperatura. Temperatura final menos a inicial da água. Igual a 0. Ok? Substitui isso, acha isso. Certo? Conseguiram acompanhar? Querem que eu dê mais um passo? Quanto que é a capacidade térmica do metal? 50. Temperatura final é o que eu quero, menos. Temperatura inicial do metal? 100. Mais capacidade térmica da água? 1000. Temperatura final é o que eu quero, menos a temperatura inicial da água, que é? 20. Multiplica aqui. Passa tudo que tem TF para um lado, tudo que é número para o outro lado, e aí encontra a temperatura final. Certo? Primeira aula depois de 1 ano e 8 meses. Ó, que emoção. Ok? Conseguiram acompanhar e entender a questão? Creio que sim. Beleza, então. É isso que a gente vai usar em todo problema que falar de troca de calor, é isso que a gente tem que considerar, tá? Eu tenho 2 objetos que vão trocar calor. Então, considera a quantidade de calor do um mais a quantidade de calor do outro igual a 0. Certo? Muito bem. Ó, cheguei a cansar. Questão 3, então. Para derreter
uma barra de metal de 1 kg, é necessário aquecê-lo até a temperatura de 1000 graus Celsius. Sendo a temperatura do ambiente no momento analisado 20 graus Celsius e o calor específico do material 4,3 joule por quilograma graus Celsius, qual a quantidade de calor necessária para derreter a barra, tá? E aí, considerando que isso tudo seja quantidade de calor sensível. Então, você vai usar aquela equação, do Quimacete lá, né? Que é igual a MC vezes delta teta. Querem de novo aqui no quadro? Posso pagar aqui? E daí eu não preciso ir e vindo pro computador. Posso? Pode pagar? Que saudade de dizer pode pagar. Pode pagar? Ninguém falou lá nada, pode pagar. Eu fiz aqui no meu caderno pro. Aí depois eu tô lá embaixo, eu tava copiando. Sempre tem, né, as faíscas atrasadas. Questão 3 essa, né? 3. O que ele diz lá? Tem massa 1 quilograma, calor específico 4,3 joule por quilograma graus Celsius. Ele quer saber a quantidade de calor, Qzão, temperatura inicial é 20 graus e a temperatura final é 1000, né? Graus Celsius. Quantidade de calor, tem massa e calor específico, então, que macete? MC delta teta. Massa, 1 kg, calor específico, 4,3. Variação de temperatura de 1000 para 20 dá 800. 80. 980. Ah, só para ver se vocês estão ligados. Aqui, prof, no meu caderno, eu coloquei 800, mas daí eu percebi que estava errado. Certo? Só multiplica aqui e aí dá a quantidade de calor necessária para chegar na temperatura de ebulição do ferro, né? Muito bem. Facinho essa também, né? Questão 4. O gráfico representa a temperatura em função do tempo para 500 gramas de um líquido não volátil, inicialmente a temperatura de 20 graus Celsius. A taxa de aquecimento foi constante e igual a 600 calorias por minuto. Qual o calor específico desse líquido? E aí? Eu tenho massa, tenho a temperatura inicial, tenho a temperatura final também, né? E aí eu sei que ele aquece 600 calorias por minuto. Por que tem esse gráfico aqui? Tá aparecendo o gráfico para vocês? Tá. Estão enxergando bem? Querem que aumente ou tá tranquilo? Tá bom? Tá bom, tá bom. Tá. Para que tem esse gráfico aqui? Ele começa a fornecer calor quando a temperatura está 20 graus. E aí fornece calor, aumenta a temperatura até 60, ok? E aí isso acontece em 20 minutos. Ele diz que... Posso pagar? Pode, professor. Ele diz que em 1 minuto... Eita! Em 1 minuto, ele fornece 600 calorias. Ali no gráfico, em quanto tempo ele ficou fornecendo esse calor? Como é que é a pergunta, prof? Ó, tá dizendo que a taxa de aquecimento é 600 calorias por minuto. O que isso significa? Significa que em 1 minuto ele recebe 600 calorias, certo? Certo. Quanto tempo, de acordo com o gráfico aqui, quanto tempo ele ficou recebendo essa quantidade de calor? 20. 20. Então, se em 1 minuto ele recebe 600 calorias, em 20 minutos ele recebe quanto? 12 mil. Quanto? 12 mil. Exatamente, regra de 3, né? Então, ele vai receber 12.000 calorias. Equação do Quimacete, MC delta teta. A quantidade de calor
é 12.000. A massa, o problema também diz que é 500 gramas. A temperatura inicial é 20 e, segundo o gráfico, a temperatura final é 60. Ou seja, a variação foi de 40 graus Celsius. E aí, calcula a quantidade, o que ele quer mesmo? O calor específico, né? Isso aí, quantidade de calor, 12.000, massa, 500, calor específico é o que eu quero, variação de temperatura, 40, ok? A única coisa aqui, nessa questão, que tem esse gráfico aqui, né? Mas esse gráfico só está aqui para dizer quanto tempo que ele ficou recebendo esse calor. Ok? E tem alguém recebendo, chegando. Ô, Cauã, boa tarde. Doeu a vacina? As pessoas me ignoram, ó. Tô cansada de falar sozinha. Ok, questão 4? Por mim, sim, prof. Beleza, então, questão 5. Eu não fiz chamada, né? Deixa eu só... deixa eu só fazer aqui, que eu já coloco no chat lá para vocês. Hoje é 21. Que dia que vocês têm aula? Que daí eu vou lá no laboratório dar um oi. Ah, é quinta e sexta, né? A Eletro B, se eu não me engano, é na quinta de tarde, e daí a Eletro A é na sexta-feira de manhã. Sexta eu não costumo ficar aqui. Mas quinta eu tô. Então tá ali, lista de presença, vê lá se vocês conseguem acessar. Tudo certo, professor. Beleza. Então, continuando, questão 5. 2 objetos A e B, essa daqui é de assinalar, tá? 2 objetos A e B são constituídos do mesmo material e recebem a mesma quantidade de calor. Observa-se que a variação de temperatura do objeto A é o dobro da variação de temperatura do objeto B. Podemos, então, afirmar que justifique sua resposta. Então, você vai assinalar, sei lá, o calor específico do B é o dobro do de A. E aí, você vai dizer o porquê, ok? Justifica a resposta. Se não justificar, meio ponto, tá? Não sei se vocês já perceberam, né? Eu peço que mostre os cálculos em tudo. Se não mostra o cálculo, é 0, tá? Ó, mostre todos os cálculos detalhadamente. Se não apresenta o cálculo, se bota só a resposta lá, eu nem corrijo. É errado, tá bom? Acostume-se comigo, que eu não só considero com cálculo, beleza? Então, vamos analisar. Ó, letra A, o calor específico do B é o dobro do calor específico do A. Letra B, a capacidade térmica do A é o dobro da capacidade térmica do B. Letra C, o calor específico do A é o dobro do calor específico do B. E D, a capacidade térmica do B é o dobro da capacidade térmica do A. Eu não vou falar muito, porque senão eu vou dar a resposta, ok? Então, pensem sobre o que o problema diz. Ele está dizendo que 2 objetos são constituídos do mesmo material. Do mesmo material. Se é o mesmo material, 2 itens aqui já vai embora. E aí a gente só precisa analisar 2. Ok? Entenderam? Pensem lá. Questão 6. Uma aluna, antes de
ir à escola, toma leite quente, em uma caneca de alumínio. A caneca possui massa igual a 200 gramas, então, e estava inicialmente uma temperatura de 20 graus Celsius. Quando a aluna encheu com 300 gramas de leite, que estava inicialmente a temperatura de 70 graus Celsius. Qual é a temperatura final depois que o leite e a caneca atingirem um equilíbrio térmico? Não considere a troca de calor com o meio ambiente. Dados calor específico do leite, 0,92 calorias por grama grau Celsius. Calor específico do alumínio, 0,22 calorias por grama grau Celsius. Essa é uma questão de troca de calor. Quem que vai trocar calor com quem? Oi? Estão aí? E quando é só assinalar, nesse caso ali, por exemplo, tem que justificar, né? Se não tiver que justificar, só assinalar, mesmo que seja, se for só assinalar, ok, quando é teórico, né? Mas se você tem que resolver e assinalar, aí precisa ter o cálculo. Essa é a tua pergunta, Felipe? Se é de assinalar, mas precisa do cálculo para você dizer qual é a resposta, tem que ter o cálculo, né? Como é que você vai saber? Tá, voltando à questão 6. Então, tem uma aluna que vai tomar leite numa caneca. A caneca... Oi? Não, eu ia responder até a pergunta de antes, prof. Tá. A caneca tá numa temperatura, na temperatura ambiente, e o leite tá quente, ela esquentou o leite. O que vai acontecer? Vai haver troca de calor entre o leite e a caneca, certo? Então, essa é a questão 6, né? Troca de calor entre a caneca mais a quantidade de calor do leite. E isso daqui vai ser igual a 0. O que é a quantidade de calor da caneca? Massa da caneca, calor específico da caneca, variação de temperatura da caneca. Mais quantidade de calor do leite, massa do leite, calor específico do leite, variação de temperatura do leite. Igual a 0. Massa da caneca, calor específico da caneca, temperatura final menos inicial da caneca. Massa do leite, calor específico do leite, temperatura final menos a inicial do leite. Certo? Conseguiram acompanhar? A massa da caneca, a massa do leite, a temperatura inicial da caneca, a temperatura do final, a temperatura inicial da caneca, a massa da caneca e os calores específicos ele dá. E ele quer descobrir a temperatura final. Ok? Substitui lá, faz o chuveirinho. Tá bom aí? Conseguiram entender? Querem que eu faça mais um pouquinho? Agora é só substituir e calcular, né? Perfeito. Ok. Questão 7, então. Uma barra de ferro de massa 5 kg é exposta a uma fonte de calor e tem sua temperatura aumentada de 30 para 150 graus Celsius. Sendo o calor específico do ferro 0,12 caloria por grama grau Celsius, qual a quantidade de calor recebida pela barra? Tá, então, aqui nós temos massa... Massa, 7 quilos, é isso? Não, 5. 5 quilos. Aumenta a temperatura de 30 para 150. Então, a variação de temperatura é de 120 graus. Ok? Conseguiram entender? Temperatura inicial é 30, a temperatura final é 150. Então, isso daqui... Final menos inicial vai dar uma variação de 120 graus Celsius, certo? E ele diz que o calor específico do ferro é 0,12 caloria por grama graus Celsius. Qual é a quantidade de calor recebida pela barra? Então, se eu quero a quantidade de calor, tenho massa e calor específico, usa que macete? MC delta teta. Ok? Massa nós temos, calor específico nós temos, variação de temperatura nós temos. Tem algum problema ou é só multiplicar?
que vocês acham? Aqui, o calor específico está caloria por grama graus Celsius. Aqui a massa está em quilograma. Pode isso, Arnaldo? Não, né? Sempre que a gente tem uma unidade, uma grandeza, ela tem que estar tudo na mesma unidade. Então, se eu tenho caloria por grama, graus Celsius, no calor específico, eu tenho que ter a massa em grama também, tá? Então, 5 quilos, você vai usar 5.000 gramas. Ok? Aí é só multiplicar. Entendido? Questão 8, então. Se tiver alguma pergunta, vocês vão fazendo, tá? Senão eu vou seguindo. Ok? Muito bem. Questão 8. Um bloco de chumbo com 600 gramas está a uma temperatura de 20 graus Celsius. O calor específico do chumbo é 0,03 caloria por grama graus Celsius. Então, o chumbo esquentou assim, né? É assoprar o chumbo, ele já esquenta. Letra A. Qual a quantidade de calor que o bloco deve receber para que sua temperatura varie de 20 para 50 graus Celsius? E letra B, qual a quantidade de calor que o bloco deve ceder para que sua temperatura varie de 20 para menos 5 graus Celsius? Então, nós temos... a massa do chumbo, que é 600 gramas, o calor específico do chumbo, que é 0,03 caloria por grama graus Celsius. Isso? Isso. E aí, na letra A, ele quer saber a quantidade de calor, então, para que a temperatura varie de 20, então a temperatura inicial é 20 e a temperatura final é 50. Ok? Isso? Então, a variação de temperatura vai ser temperatura final menos inicial, 30 graus Celsius. Equação do Ki-macete. MC delta θ. Ok? Só multiplicar. Qual é a diferença na letra B? A letra B, ele quer a quantidade de calor para que a temperatura varie de 20. Então, a temperatura inicial é 20 e a temperatura final é menos 5 graus Celsius. Ô, profe. Oi? No caso, por exemplo, se eu for variar, por exemplo, a quantidade de calor, se eu for variar de 20 para 50, é a mesma que eu vou precisar para variar de tipo 50 para 80, já que a minha variação de temperatura é 30 ou muda a quantidade? Exatamente. Se sofre a mesma variação, é a mesma. Ah, tá. Então, o que importa é a variação, né? Ah, tá. Pensei que quanto maior precisava de mais, mas já que não é assim, beleza. Não. É a variação que importa, né? Não importa se começa no 20 e termina no 50, ou se começa no 50 e termina no 80. O que importa é a variação, né? Certo. Beleza. Agora, na letra B, ele quer variar de 20 para menos 5. Qual que vai ser a diferença? A diferença é a variação de temperatura, né? Quanto vai ser a variação de temperatura nesse caso? Variação de temperatura é temperatura final menos a inicial. Quanto que é a temperatura final? Menos 5. Menos a temperatura inicial, que é 20. Então, vai dar uma variação de menos 25 graus Celsius. Ok? E aí, você calcula a mesma coisa. Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Nesse caso, a gente vai ter uma quantidade de calor que é negativa. Por quê? Porque ele está perdendo calor, certo? Acompanharam a questão? Entenderam a questão? Tudo certo? Certo? Da minha parte, sim, prof. Ok. Questão 9. Uma xícara de 50 gramas está a 24 graus Celsius. Adiciona-se nela 200 gramas de água a 100 graus. Verifique-se que no equilíbrio a temperatura é 94 graus Celsius.
Admitindo que não haja troca de calor com o ambiente, determine o calor específico do material que a xícara é constituída. Dado o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Tá, então eu tenho uma xícara que está numa temperatura de 24 graus, e aí eu vou colocar a água a 100 graus nela. O que vai acontecer? Troca de calor entre a xícara e a água, ok? Então, vamos lá. A quantidade de calor da xícara mais a quantidade de calor da água vai ser igual a 0. Quantidade de calor da xícara, massa da xícara, calor específico da xícara, variação de temperatura da xícara. Mais quantidade de calor da água, massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água. Igual a 0. Então, massa da xícara, calor específico da xícara, variação de temperatura é temperatura final, menos a inicial da xícara. Mais massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água, que é a temperatura final, menos a inicial da água. Ok? Estão enxergando aqui ou não estou vendo se vocês estão vendo? Sim, sim. Sim? Massa da xícara. Quanto que é a massa da xícara? Só para eu... 50 gramas, né? Calor específico da xícara é o que o problema está pedindo. Temperatura final. Olhem lá, ele está dizendo que verifique-se que no equilíbrio térmico a temperatura é 94 graus. Então, vai ser 94 graus, temperatura final, tanto para a xícara quanto para a água, ok? Temperatura inicial da xícara é 24, mais massa da água, 250 gramas, calor específico da água é 1, e temperatura final, 94 também, menos a temperatura inicial da água, que é 100. Igual a 0. Certo? Diminui aqui, multiplica, e isola o calor específico do X. Ok? Acompanharam a questão? Entenderam a questão? Sim, sim. Beleza. Questão 10. Um calorímetro com capacidade térmica 40 calorias por grau Celsius contém 110 gramas de água a 90 graus Celsius. Calcule a massa de alumínio a 20 graus Celsius que devemos colocar no calorímetro para esfriar a água a 80 graus Celsius. Dado o calor específico da água, 1 caloria por grau Celsius, calor específico do alumínio, 0,2 calorias por grau Celsius. Essa questão envolve troca de calor também. Então, nós temos um calorímetro, dentro desse calorímetro tem água, e aí eu vou colocar alumínio, numa temperatura menor que a temperatura da água. Eu quero saber quanto de alumínio eu preciso colocar para que a temperatura final do sistema seja 80 graus, ok? Quando eu tenho um calorímetro, eu tenho que considerar, além dos objetos que estão trocando calor, a troca de calor com o calorímetro também, tá? Então, aqui, nesse caso, sempre que o problema falar que tem calorímetro, eu vou ter 3 trocas de calor, ok? Então, vamos lá. Eu vou ter a quantidade de calor do calorímetro. Olha que letra linda, vocês não estavam curiosos para ver como era a minha letra no quadro? Olha que coisa mais linda. Tá, mais a quantidade de calor da água, mais a quantidade de calor do alumínio, certo? E isso tudo vai ser igual a 0, tá? Sempre que tiver calorímetro, você precisa considerar a quantidade de calor do calorímetro também, ok? Então, dentro do calorímetro, você vai colocar água e alumínio, tá? Eu vou escrever os dados aqui para a gente não se perder. Nós temos massa de água. Quanto que é a massa de água? 110 gramas. Prof, se você está escrevendo, nós não estamos vendo. Ah, eu estou escrevendo no cego? E agora? Isso. Dá para ver meio cortado, mas dá para ver. pouquinho mais pro lado, professor. É.
ótimo. Deu? Sim. Massa da água, 110 gramas. O que mais que ele diz? Capacidade térmica do calorímetro, 40 caloria por grau Celsius. Temperatura inicial da água, 90 graus Celsius. Eu quero saber a massa de alumínio para que a temperatura final seja 80 graus Celsius. Isso aí. E o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Calor específico do alumínio, 0,22, né? 0,2 caloria por grama grau Celsius. Ok? Muito bem. Calorímetro não tem calor específico, tem capacidade térmica. Então, a gente vai usar lá na equação da quantidade de calor do calorímetro, vai ser a capacidade térmica do calorímetro vezes a variação de temperatura do calorímetro. Lembram por que é isso daqui? A gente falou lá na primeira questão, tá? Lembram? Posso seguir? Então, a capacidade térmica do calorímetro, quantidade de calor do calorímetro é a capacidade térmica dele vezes a variação de temperatura. Mais quantidade de calor da massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água, mais quantidade de calor do alumínio, massa do alumínio, calor específico do alumínio, variação de temperatura do alumínio, igual a 0, ok? Capacidade térmica do calorímetro vezes variação de temperatura final, menos a inicial do calorímetro, mais massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água, que é temperatura final, menos a inicial da água, massa do alumínio, calor específico do alumínio, temperatura final, menos a inicial do alumínio. Isso tudo igual a 0. Estão acompanhando ou está indo muito rápido? Tranquilo? Pode sim. Beleza. Capacidade térmica do calorímetro. Nós temos que é 40. Temperatura final. Eu quero que a temperatura final do sistema seja 80 graus. Então, vai ser 80 graus para todo mundo. Menos. Quanto que é a temperatura inicial do calorímetro? Analisem lá o problema. Inicialmente, eu tenho dentro do calorímetro água a 90 graus. Então, a água está a 90 graus e o calorímetro está a 90 graus também. Ok? Então, a temperatura inicial do calorímetro também é 90 graus. Ok? Acompanharam? Mais massa da água, que é 110, se eu não me engano, né? Vezes calor específico da água, que é 1. Temperatura final, 80, menos a inicial da água, 90. Mais massa do alumínio, é o que eu quero descobrir. Calor específico do alumínio, 0,22. Temperatura final, 80, menos a temperatura inicial do alumínio, que é 20, né? Igual a 0. Diminui, multiplica, diminui, multiplica, diminui, multiplica, isola isso daqui, e aí você consegue descobrir quanto que é a massa do alumínio. Ok? Dá para enxergar lá tranquilo? Conseguiram acompanhar, entender a questão? Eu sim, prof. Beleza, então. Então é isso. Então é isso. Eu vou deixar para vocês isso daí como tarefa, tá? Então vai ter o conteúdo, a aula gravada, e isso daí como tarefa, e aí eu vou dar uns 15 dias a partir do dia que eu postar a atividade lá. Ok? Essa mesma aqui que a gente discutiu, tá? Se tiverem alguma dúvida, me mandem um e-mail ou venham aqui na minha salinha, que eu tô aqui agora para tirar dúvida, tá? Fazer vocês assinar minha lista de atendimento, que eu sinto falta. Ô, prof, você vai postar hoje já a lista?
Pois então, aquilo que eu falei, né? Eu não sei se eu consigo postar hoje, porque eu tenho uma reunião agora, 15 para as 3, e eu tenho outras 4, acho que não vai dar tempo de postar hoje. Mas amanhã de manhã daí eu posto. Tá bom. Ô, prof, você pode ir lá um pouco na questão 6 e 7 para mim, Posso? só para mim ver o negócio nelas. Posso. Ah, tá certo, beleza. Eu pensei que eu tinha anotado errado aqui um dado, mas tá certo. Tá. Obrigado. De nada. Então tá, gente. Tchau. Um abraço. Até a volta. Espero revê-los todos com saúde. Tamo aí. Qualquer dúvida, chegue aí, mande um e-mail, a gente conversa, tá bom? Um abraço. Tchau, 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 tchau. Tchau, prof. Abraço. Até. Até a próxima. Tchau, tchau, professora. Até mais. Tchau, Até tchau. mais, prof. Boa semana. Obrigado para vocês também.